No título desse vídeo tem a frase: mulheres não são conquistáveis. Essa é uma verdade que todo homem tem que engolir, perto dos 18 anos. Eu acho que ninguém melhor do que eu para te falar, para te explicar isso, justamente porque eu cresci na internet. Os meus primeiros 5 anos aqui foi falando sobre mulher, com o objetivo de fazer com que o homem resolva esse problema na vida dele. O problema de carência, o problema de não precisar muito de mulher e poder escolher uma boa mulher, caso assim seja do interesse dele. O meu treinamento Lover foi um dos principais falando sobre isso aqui no Brasil. Ele traz esse objetivo. Mas quando tu bate o olho nele, tu pensa assim, putz, mas algo que vai me ensinar a conquistar a mulher? Não, cara. Não porque isso seja vergonhoso ou algo medíocre, mas é porque realmente isso não existe. Realmente isso não é possível. Porque as mulheres simplesmente não são conquistáveis. E essa é uma coisa que eu gostaria de ter aprendido há muito tempo. Hoje eu não me preocupo mais com esse assunto, porque eu tenho uma boa mulher do meu lado. Mas os meus alunos, as pessoas que me acompanham, deveriam ter essa questão latente na sua memória, que as mulheres não são conquistáveis. E é justamente dessa forma que eu aprimoro os homens, é dessa forma com que eu faço com que os homens consigam ter um certo resultado na sua vida afetiva. Vamos conversar sobre esse assunto. Me chamo Matheus Copini e seja bem-vindo a mais um vídeo. Esse canal eu trago vídeos diários, onde eu falo de assuntos pertinentes para homens, para o seu desenvolvimento pessoal. Hoje eu falo da cidade de Goiânia, estou no pátio da prefeitura. Atrás de mim aqui a cidade de Senador Canedo, agora eu sei que cidade é, da outra vez eu não sabia. E estou passando uns tempos aqui e vamos conversar. Vídeos diários aqui nesse canal. Veja bem, se tu é um cara solteiro, aí tu vai para algum ambiente que tu julga ser bom para conhecer novas mulheres, conhecer novas pessoas, aí tu se aproxima de uma mulher que tu julga ser atraente e tu conseguiu uma abertura dela, um sinal verde dessa pessoa. Não importa como tu se aproximou, não importa o que tu falou. O que tu tem que entender é que se ela te deu um sinal verde, não foi porque tu se aproximou de uma forma positiva, de uma forma boa, que tu teve uma performance boa naquela abordagem, naquela comunicação, na maneira com que tu puxa assunto. Tudo isso é uma grande besteira. Tudo isso não faz nenhuma diferença na vida prática. Se ela te disse um oi, é porque antes dela te ver, no primeiro milésimo de segundo que ela te viu, ou na equação de valor dentro da cabeça dela, ela já sabia que ela daria um sinal verde para um cara como você. O fato é que cada mulher tem a sua equação de valor. Isso significa que dentro da cabeça de cada pessoa, elas têm uma equação que diz: eu ficaria com aquele cara ou não ficaria? E são vários os fatores que fazem com que essa equação ela exista. Status social, beleza também, inteligência, potencial de ter um bom futuro, são diversos os fatores. Mas o fato é que não importa como tu se aproxima, não importa aquilo que tu fala, não há nenhuma possibilidade de que tu conquiste uma pessoa. Mulheres não são seres conquistáveis. Homens, por sua vez, são seres conquistáveis. Um homem, se ele não está afim de uma mulher que não é muito atraente, se essa mulher está afim desse cara, de alguma forma ela consegue o que ela quer. De alguma forma ela consegue. Agora, uma mulher não. Uma mulher, se ela tem um nível dentro da cabeça dela de que ela acha que ela deve se envolver ou dar brecha para um determinado tipo e nível de cara, se chega um cara a um nível abaixo, ela nunca vai dar essa brecha. Não é do interesse dela e não importa o que esse cara faça, ele não vai conseguir mudar muito o grau de atração e interesse que essa mulher sente por ele. Ou seja, vendo desse ponto de vista, a sedução e as manobras que um homem pode fazer dentro de um relacionamento é um tanto quanto limitado. Mas tem alguma coisa aí que pode ser feita. Um homem que consegue um sinal verde de uma mulher, se essa mulher ela deu um sinal verde, tipo assim, cara, você pode ter a chance de conversar comigo, de demonstrar ser um homem atraente, interessante para mim. Essa mulher, de alguma forma, já é sua. Pode ser que seja lá no futuro, mas de alguma forma ela já é sua, porque o sinal verde já foi dado, mesmo que semanas antes. Esse é o período em que tu vai
provar o seu valor, demonstrar, fazer com que você se demonstre uma pessoa interessante, demonstre ser um cara de VSM alto, é o que seria equivalente a um passarinho fazer uma dança do acasalamento, igual aqueles documentários da Discovery. Quando o passarinho está fazendo a dança para a passarinha, na cabeça da passarinha, ela já está pronta para acasalar com ele, só está esperando a dança acabar. É como se fosse meio que um ritual mesmo, ó. Vou demonstrar, deixar esse cara demonstrar que ele é competente o suficiente, porque lá no futuro, caso vocês tiverem uma vida juntos, você precisará ser um homem competente para arcar com todas as responsabilidades de ter um lar sobre as suas costas, e vai pesar. Não quer dizer que toda mulher que tu ficar numa balada, que tu conheceu no Instagram, no Tinder, vai ter essa preocupação a nível consciente, mas a um nível subconsciente sim. Então qualquer sinal verde é um sinal realmente verde. Agora, qualquer sinal de indiferença realmente é um sinal de indiferença. É um sinal de que, tipo assim, cara, para por aí, porque não tem nada que tu pode fazer que vá fazer com que essa pessoa mude de ideia. Agora, há atitudes que tu pode ter após esse sinal verde, que vão aumentando gradativamente, devagarinho, os níveis de interesse dessa mulher para você. Porque mesmo que ela dê um sinal verde, não significa que esse sinal verde é pronto, agora eu vou ficar contigo, agora eu vou fazer as coisas lá que tem que fazer no quarto contigo, agora eu sou sua. Não. Ainda tem uma série de coisas a ser feita. E sim, nesse momento você está pensando, putz, mas como isso é burocrático? E realmente é um negócio bem burocrático, de modo que não vale a pena viver em torno dessa burocracia. Vale a pena tu ter um pensamento direcionado para uma outra via. Essa outra via é a via que eu chamo de lover. Ou seja, se eu disse que homens comuns não precisam e não devem se preocupar com o fato de serem mais comunicativos, serem mais, assim, abordar do jeito certo, falar do jeito certo, conquistar as mulheres no sentido de implorar ou bajular ou qualquer sinônimo disso, significa que outra coisa você pode fazer se você não fizer isso, que é aumentar o seu poder de magnetismo, o seu poder de escolha. Ou seja, eu te falei que tem alguns fatores que vão fazer com que se defina esse interesse dela por você de maneira natural, de forma que você esteja no ambiente meio que o sim você já tem, se essa mulher é solteira, se essa mulher está apta, se essa mulher está num dia em que ela está disposta a conhecer pessoas, o sim você já tem, de uma ou de outra forma. Só que você precisa aumentar esse potencial como um homem. E esse potencial, obviamente, tem a ver, então, com todos esses fatores que a gente fala aqui com relação à energia masculina, a uma certa postura, a uma certa, uma certa habilidade para elucidar emoções dentro dela que vão fazer com que ela se sinta distraída emocionalmente contigo, capacidade de gerar prazer, não só o prazer carnal, mas o prazer da tua companhia, capacidade de fazer com que ela se sinta muito bem e muito confortável ao teu lado. Mas isso não é conquista, isso é quem você é. Você já é aquela pessoa e você transpassa aquilo de maneira muito natural, principalmente no sentido de energia masculina. Tipo, olha aquele cara, ele tem uma energia de homem, algo nele faz a diferença. Eu não sei explicar muito bem o que é. É nesse ponto que eu tô querendo chegar. É nesse ponto que o Lover trabalha. Só que para isso precisa entender, cara, mulheres não são conquistáveis. Tu não vai olhar para uma pessoa e pensar, cara, nossa, é um desafio para mim conquistar aquela menina. Só se ela tiver embrenhada muito numa cultura de eu preciso ser uma mulher fácil, eu preciso ficar com todo mundo, ou ela realmente tem uma régua baixa, porque é tudo uma questão de régua, sempre será uma questão de régua. A régua dela é aquilo e geralmente ela não mexe na régua dela. Se tu tá abaixo da régua, tu não tem como conquistar uma mulher que está acima da sua régua. O que você consegue é, devagarinho, melhorar a si mesmo como homem. Eu sei que pode parecer uma frescura eu falar isso, mas é quase como se fosse um glow up masculino. Só que um glow up feminino, né, tem a ver com a mulher cuidar do corpo, cuidar da pele, mudar a boca, mudar o contorno do rosto, fazer todas aquelas coisas. Já um glow up masculino tem muito mais a ver com energia, com rotina, com potencial. O efeito que vai causar nas pessoas é aquele cara tem toda uma juventude, uma vida adulta pela frente com muito potencial, porque olha quem ele é hoje, olha a maneira com que ele se comporta hoje. Nunca se esqueça, as mulheres
constantemente e inconscientemente estão olhando para o seu futuro e isso define a atração que ela sente por você. Da mesma forma que você está conscientemente e inconscientemente olhando para o passado dela, e isso define o quanto de atração você perde por ela, pelo passado dela, se você tem acesso a essas informações. Bom, é só isso mesmo que eu gostaria de falar, vou encerrar o vídeo por aqui. Nos falamos mais amanhã. Na descrição desse vídeo, no primeiro link da descrição tem a página da Alpha Life. Lá dentro você tem acesso ao treinamento Lover, ao treinamento Instintos Proibidos, a todas as outras coisas referentes ao que nós falamos aqui. Te vejo amanhã. Deixa o Encopinito aqui.